No início do nosso programa, eu quero render as nossas homenagens a esta figura extraordinária que nos deixou no começo desta semana, Dr. Welson Gasparini. Esse batataense, político exemplo para a nossa cidade e para o nosso país, que deve ser lembrado com muito respeito e muito amor, porque durante toda a sua trajetória foi um homem religioso, respeitoso, probo, e que conquistava a simpatia de todos aqueles que se aproximassem dele. Fez uma carreira extraordinária como familiar, como cidadão e como político. Atravessou por diversos cargos, exercendo-os com exímia sabedoria e competência. A este grande batataense brasileiro, as nossas mais sinceras homenagens e, desde já, a nossa saudade. Aos seus familiares, todo o conforto, os votos de pesar e que Deus apazigue os seus corações, que só o tempo poderá realmente aplacar. E, oxalá, doutor Welson, nós estejamos juntos aí num futuro, quem sabe, não é verdade? Bem, nós estamos recebendo aqui, até em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que foi comemorado ontem, essas duas vereadoras competentes da nossa Câmara Municipal. Bom, eu pelo menos reputo como competentes. A opinião dos nossos munícipes aí e telespectadores podem divergir. Mas muito obrigado pela sua presença aqui, viu, capitã Cláudia? Paulo, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no programa Cenário Político. Um prazer, mais uma vez, estarmos aqui falando sobre política, falando sobre os nossos trabalhos. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Marcela Gaspar, muito obrigado mais uma vez pelo seu retorno aqui ao programa Cenário Político. É sempre uma alegria, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Agradecer pela oportunidade que você sempre dá voz, a importância de você dar voz para as mulheres aqui no seu programa e essa oportunidade de mostrar um pouquinho, né, porque não dá tempo da gente mostrar tudo, todo o nosso trabalho para manter a população atualizada do que acontece na Câmara Municipal. Ontem comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, na verdade, e as nossas mulheres continuam pedindo igualdade de direitos, né, de oportunidades e tudo mais. Haja visto que ainda hoje no Brasil, elas, sendo maioria do eleitorado brasileiro e maioria, inclusive, em qualidade e eficiência profissional, ainda recebem 21% a menos do que os homens de salário. Eu queria que vocês dois fizessem uma análise em relação a esse respeito à mulher, seja no âmbito familiar, social e principalmente na política. Paulo, eu costumo falar, né, fala-se muito de empoderamento feminino, né, que a gente precisa engajar as mulheres na política. Eu estou como presidente do PL Mulher aqui em Batatais, e eu estou acompanhando como é difícil conseguir trazer as mulheres para a política. Eu quero conversar com isso mais para frente com você sobre o PL. É muito difícil. A mulher, ela tem uma capacidade de gerenciar, de liderar. A gente vê muitos movimentos no município, ONGs atuando, e a gente sempre vê uma mulher ali à frente desses movimentos. A mulher tem uma liderança muito forte, a mulher ela é detalhista, quando ela se entrega a fazer algo, ela faz com excelência, ela faz com dedicação, mas infelizmente, quando a gente fala de entrar para a política, de atuar na política do nosso município, a gente vê muitas mulheres engajadas na política nacional, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer mulheres para a política. É preciso que as mulheres, elas mesmas, consigam enxergar o seu potencial, a sua capacidade, porque a mulher realmente, no ambiente que ela se dispõe a atuar, ela é eficiente. A mulher tem um olhar diferenciado para tudo, ela tem uma sensibilidade que faz com que ela consiga realmente fazer a diferença em qualquer ambiente onde ela se predisponha a atuar. Mas é um trabalho muito difícil. Você falou do eleitorado feminino. No nosso Brasil, o eleitorado feminino é 52%, aqui em Batatais também. Nós temos a maioria do eleitorado também feminino e nós estamos nessa luta e nesse trabalho para tentar trazer mulheres que realmente queiram fazer a diferença, que queiram entrar numa disputa aí realmente para ganhar. Ô Marcela, a gente vê aí no noticiário diário a mulher sendo desrespeitada dentro de casa, agredida,
Na sociedade, então, no trânsito, então, nem se fala, né? E, ultimamente, na política também. O que você pensa a respeito? Bom, Paulo, como você disse, nós mulheres somos mais de 50% da população e da outra metade nós somos mães. O desrespeito, ele realmente acontece. Isso é uma coisa muito triste e a mulher, ela tem uma luta histórica, né? Nós, em 1920, que elas lutaram. Então, é uma luta de muitos anos para conseguir conquistar o direito do voto. Eu acredito que hoje nós estamos não mais empoderadas, mas nós estamos mostrando que realmente a mulher é capaz de fazer na política. Assim como a Cláudia bem disse, nós temos esse poder de liderança, a gente consegue olhar, ter um olhar diferenciado, a gente consegue ver os pequenos detalhes lentamente e não querendo, porque muitas pessoas confundem a gente quer igualdade, a gente não quer ser mais do que os homens, a gente quer somando e mostrando que a gente pode ter um pouquinho daquele olhar diferenciado, que por trás, dentro de uma casa, de liderança de casa, sempre tem uma mulher. E desfazer aquele chavão, né, antigo, atrás de um grande homem sempre existe alguém. É o lado do exatamente. Homem. E hoje, ultimamente, está sendo na frente. Mas esse é um ponto... Eu, como não sou machista e nunca foi, eu acho que a mulher hoje está bem na frente. Mas, Paulo, às vezes a Marcela tocou nessa questão da igualdade, né? Nós não queremos ser mais, nós queremos ali estar em igualdade. Mas eu vejo que, às vezes, é feito um trabalho tão forte que acaba sendo o contrário também, né? Às vezes eu percebo também algumas mulheres enxergando o homem como um rival. Né? Na verdade, não existe rivalidade, não tem que haver competição. Parceria, né? Tem que haver parceria. E isso vale para todos os relacionamentos, para todos os ambientes, seja marido e mulher, seja no ambiente político. Nós como mulheres, não podemos também ver os homens como rivais e ficar, porque aí, Paulo, começa a ser uma luta de braço, entendeu? E medindo quem tem mais força. Então, na verdade, pelo menos essa é a minha opinião, o que nós queremos é união de esforços, é a mulher mostrando a sua competência de uma forma natural. A mulher que for capaz, ela vai conseguir galgar ali os cargos que ela tem pretensão, mas isso ela vai precisar de capacidade, vai precisar de competência para isso, mas de uma forma equilibrada, entendeu? Não vendo o homem como um rival, como um competidor. Vamos começar pelas reclamações, como vereadores. O que vocês mais ouvem de reclamações da população? Paulo, que tem chegado muito para mim, acredito que para a Marcela também, é a respeito do serviço prestado pela CPFL. Você fez até um ofício para a CPFL? Eu fiz um ofício. Corte de energia e tal. Isso. Teve um ápice aí num dia, acho que dia 18 de fevereiro, que quedas o dia inteiro de energia. E aí eu fiz um levantamento, coloquei nas minhas redes sociais a respeito dos bairros. O Jardim Helena é um dos bairros que eu recebi muita reclamação. E aí eu fiz uma enquete para colher mais ou menos quantidade de bairros com reclamação. Nesse dia, realmente teve um número muito grande de quedas, mas as mensagens que eu recebi muitas mensagens relatando que esses cortes e quedas de energia são constantes durante todo o dia. E aí isso causa uma série de transtornos para os moradores, né, Paulo? Tem a questão, recebi uma mensagem de uma mãe falando que ela guardava os remédios dos filhos dentro da geladeira e que ela ficou com receio, inclusive, de perder essa medicação, fora equipamentos. Então, o que eu fiz? Fiz um ofício, a gente tem um contato com o Alexandre já participou uma vez numa audiência pública lá na Câmara, falando dessa questão da CPFL, enviei um ofício para ele estava afastado, mas uma outra pessoa que estava ali cobrindo a função dele recebeu e encaminhou lá para o órgão técnico, o órgão responsável, para tentar descobrir o que está acontecendo e tentar resolver o problema. E foi também uma pauta que eu pedi o apoio dos outros vereadores também, para que a gente pudesse se mobilizar, juntar, né, Paulo, mais forças, para que a gente possa cobrar da CPFL uma solução para esse problema. A gente sabe que a solução muitas vezes é difícil, mas a gente não tem uma solução fácil. Aí eu fiz esse ofício, encaminhei. Eu gosto muito de transparência e publicidade das minhas ações. Coloquei nas minhas redes sociais o ofício que eu encaminhei, o protocolo de recebimento lá do e-mail. Ontem mesmo, até vendo nas redes sociais, alguns moradores, né, algumas pessoas
que ficam revoltados com essa questão. Ah, mas não adianta nada, isso não resolve o problema, só que nós precisamos oficiar. Nenhum problema a gente vai conseguir resolver só no verbal, não adianta eu ir na CPFL... Uma coisa, viu, Cláudia? Uma das maiores frustrações de mim, durante os 3 mandatos meus de vereança, é que meus requerimentos e a resposta dos prefeitos. O departamento competente para as devidas providências. E nenhuma providência foi tomada até hoje, depois de 40, 50, 60 anos de carreira política. Marcela, você como vereadora da base, principalmente como irmã do prefeito até mesmo, né? Porque toda crítica, não existe crítica construtiva, crítica é crítica. Isso é papo furado, crítica construtiva. A crítica vem do ego da pessoa. Estou criticando porque eu acho melhor, porque eu acho mais certo isso aqui. E nem sempre as críticas são educadas. Não. Elas são dolorosas e às vezes desrespeitosas, ofensivas, e caluniadoras. Como é que você lida com esse tipo, com a crítica do indivíduo? Porque pedir, reclamar, é um direito do cidadão. Ele paga os seus impostos, ele quer ter o retorno do seu imposto. Mas a crítica dolorosa, como é que você lida com isso? Olha, Paulo, esses meses que eu estou na Câmara, porque não fez nenhum ano ainda, eu estou há meses na Câmara. E, claro, como as pessoas me viu como vereador, eu recebo muitas críticas. E as críticas que eu recebo, eu sou aberta a tentar solucionar esse problema. Uma das maiores críticas que eu tenho aqui nesses últimos tempos é sobre bueiro, sobre o quanto de entupimento que tem nos bueiros e a demora da equipe para limpar um bueiro. Isso até vem... Que é o bueiro ecológico? Isso vem ao encontro do meu projeto de lei, que está em tramitação lá no jurídico, que é bueiros ecológicos, que já tem em várias cidades. E aí eu estou propondo aqui para o nosso município... Você comentou isso já uma vez. O que é o bueiro ecológico? Desculpa até a minha ignorância, nem eu conheço. O bueiro ecológico, ele não fica vazado para ir no esgoto. Ele vem com uma sujeiras, dejetos sólidos, ele filtra, ele vem um cesto embaixo acoplado no bueiro, e aí a gente fala muito sobre a educação ambiental, né? Que eu não tive educação ambiental na minha época. Hoje a gente tem que investir em educação ambiental para as nossas crianças, para a gente evitar esses problemas que a gente tem hoje no nosso município. E eu acredito que com o bueiro ecológico, filtrando todos os dejetos sólidos, a gente vai conseguir com que a cidade tenha menos problemas no bueiro. Esse projeto de lei é para novos loteamentos aqui no nosso município, mas não deixa de ser uma ideia para o nosso prefeito ir aos poucos trocando para a gente ter uma evolução nessa questão. Para uma equipe hoje, Paulo, e limpar um bueiro, a gente precisa de 5 pessoas, 5 funcionários, e demora uma eternidade para limpar o bueiro. Tem bueiros que precisa quebrar a calçada para desentupir. Então, a crítica que eu recebo bastante é sobre isso, levo todas as críticas numa boa. Eu acho que a gente está ali nesse cargo eletivo para servir a população, para ouvir, porque às vezes a gente está ali tanto no burocrático que a gente não consegue, isso ajuda a gente. As críticas ajudam para a gente conseguir enxergar aquilo que a gente não está enxergando. Perfeito. Cláudia, você queria fazer uma Eu ia falar porque eu me lembrei de um fato aqui, Paulo, porque às vezes como eu te falei, eu procuro ser bem acessível para a população. Acho que esse deve ser o papel do vereador. Quando se elege, ele ser acessível. A população precisa conseguir falar com o seu vereador, né? Aquele vereador que não responde mensagem, às vezes é marcado nas redes sociais e não responde, não dá um feedback, eu acho que está errado. E eu sou muito aberta a receber sugestões. Mas, às vezes, você vê aqueles críticos que são ofensivos, mas aqueles críticos de rede social, que eles gostam de entrar nas redes sociais, xinga, ofende, fala... Eles não querem resolver, eles querem falar mal. Eles querem destilar ali aquela, né? E a gente sabe que os problemas afetam o emocional das pessoas, né? Recebemos já hoje, não recebo mais, não sei se a Marcela recebe, reclamação de falta de água. Hoje nós... Pelo menos eu não tenho recebido, diminuir um pouquinho, eu acompanho nas redes sociais, não vejo. Mas vou te dar o exemplo da audiência pública que eu fiz da água. Tinha um morador que sempre me mandava umas mensagens bem ofensivas no particular.
realmente ofensivas de xingar aqueles que generalizam o político de uma forma geral, ou seja, todo político nenhum presta, e aí ele joga te tudo coloca, dentro do único balaio, ele te coloca naquele balaio, e eu recebi uma mensagem bem ofensiva. Ele era assim, nunca tive problema com ninguém me mandando mensagem desrespeitosa, graças a Deus, sempre todos me respeitaram. Mas esse em especial mandou. Fiz uma audiência pública da água. Divulguei, postei, usei redes sociais, e aí quando eu fiz finalmente a audiência pública da água, quantos da população, Paulo, compareceram? Chuta? Nenhum. 6. 6 pessoas. Eu fui bem pessimista, porque normalmente não aparece nenhum, né? 6 pessoas da população. Então, aquele momento da audiência pública, eles Paulo... não querem resolver, Cláudia. Eles querem falar, vai lá, mete o pau na rádio, no programa de televisão. Então, eles querem que mete o pau, que e fala eu até mal, mandei uma mensagem. A expressão deles, né? Eu mandei uma mensagem. Eu falei, poxa, senti a tua falta na audiência pública. Porque seria o momento, Paulo, da população estar em peso na audiência pública, assim como aconteceu em Brodowski, que encheu o plenário e a população cobrou o secretário de obras, cobrou o prefeito. Mas, infelizmente, na hora que você pede uma mobilização, que você quer a participação das pessoas, infelizmente, às vezes a gente não tem esse. Então, vereadora Marcela Gaspar, você propôs a criação de um centro especializado para crianças autistas. Explica, por favor. Sim, Paulo, essa é uma pauta que me é muito cara. Eu tenho amigas, mães atípicas, então eu conheço pouco da realidade do que essas mães passam. Há mais ou menos uns 3 anos e pouquinho aqui em Batatais, nós temos um grupo de mães e pais que é o Movimento de Pais Autistas de Batatais, por conta da crescente de diagnóstico que nós estamos tendo aqui no nosso município. Então, essa é uma conversa que eu venho tendo com o prefeito já há uns bons anos. A gente fala muito sobre um centro especializado, não só para crianças, mas para as pessoas com autismo, que hoje o diagnóstico está sendo rápido, né? Diagnosticar um adulto com autismo. Então, o prefeito sabe da importância desse projeto e nós conversamos muito e ele disse para mim que ele vai fazer esse centro de atendimento, porque aqui no nosso município a gente tem instituições que já fazem esse atendimento, porém, Paulo, as instituições não estão dando conta de atender as crianças pela quantidade de diagnóstico. E a gente precisa do diagnóstico precoce, a importância do diagnóstico na primeira infância, porque você consegue alterar o nível de suporte de autismo. Se tem uma criança que foi diagnosticada com o nível 3, com as terapias intensivas, você consegue passar do 2 para o 1, consegue regredir. Então, a gente precisa, o meu objetivo é para que esse centro de atendimento especializado chegue naquela ponta daquelas pessoas que não têm essa oportunidade de um diagnóstico precoce. Então, eu acredito que Batatais terá um centro de atendimento especializado para as nossas crianças autistas. Como é bom em Batatais agora a gente ouvir de vez em quando a sirene do resgate dos bombeiros, né? Porque ao contrário do que muita gente pensava, eles acham que bombeiro é só para apagar incêndio. Ainda bem que não estamos tendo muito incêndio aqui, com essas ondas de calor que existem por aí. Aliás, eu quero falar até sobre isso, Cláudio, também. Acho que foi você que pediu ar-condicionado para o teatro, né? Ar-condicionado porque ali não dá para fazer, acompanhar espetáculo com esse calor. Não. Mas você fez um projeto de lei criando uma homenagem ao PM Bombeiro também, todo dia 11 de novembro. 11 de novembro, isso. Um projeto de lei, um projeto de resolução, um projeto de lei instituindo o Dia do Policial, Bombeiro e Veterano, dia 11 de novembro, aqui no calendário municipal, e um projeto de resolução instituindo todo ano, 11 de novembro, uma sessão solene na Câmara para fazer essa homenagem, entrega de um certificado daquele policial de destaque, policial, bombeiro e veterano, policial que se destacou durante todo o ano, o bombeiro e o veterano também, porque temos que valorizar a história, né, Paulo? Reconhecer o trabalho de policiais que já se aposentaram, mas que deram sangue aí durante 30 anos. E esse projeto, Paulo, ele já estava no meu coração, na verdade, era um dos projetos que já estava no meu coração desde o primeiro ano do mandato.
mas nós entramos já num momento de turbulência, quando nós entramos no nosso primeiro ano, já tinha começou a pandemia, e aí os esforços foram todos voltados para essa questão da pandemia, e aí esse projeto ficou parado, e graças a Deus agora colocamos o projeto, foi aprovado. É uma forma de nós reconhecermos e valorizarmos o trabalho desses profissionais que se arriscam todos os dias, que dão a sua vida, que colocam em risco a sua vida para salvar e proteger a vida de outras pessoas. Um trabalho lindo, uma missão maravilhosa, instituída por Deus mesmo, essa missão de proteger e de salvar pessoas. Bombeiro, você citou, nos 3 anos que eu estive comandando o policiamento aqui, era uma demanda, assim, muitos pedidos, né? Era algo que já há anos que nós estamos, que toda a população, né, de uma forma geral, pedia o Corpo de Bombeiros aqui. Felizmente, foi trazido essa estação do Corpo de Bombeiros. Eles têm feito um trabalho belíssimo, né? Bombeiro não é só para apagar incêndio, como você falou, né? Às vezes as pessoas acham que é só incêndio. O bombeiro, ele apaga incêndio, ele salva, captura animais, a missão dele é para salvamento de pessoas, animais e a parte ambiental. Até promover um parto aí, e assim por diante. Muito, não só bombeiro, como policial militar também, quantos partos são preparados para isso. Bebês engasgados, né? A gente tem um alto número de bebês engasgados, é muito comum. Na primeira semana de bombeiro aqui, nós tivemos... Já teve. Ô Marcelo, um projeto muito importante que eu vi que você lançou foi o Cordão Girassol. Eu gostaria que você explicasse para a população que é a detecção, inclusive, das doenças ocultas. Isso. E sobre a dignidade menstrual também. Fala um pouquinho. Sim, o Cordão de Girassol, ele há 6 anos, Paulo, foi feito pelos funcionários de um aeroporto em Londres. Por quê? Para otimizar o atendimento daquelas pessoas que tinham prioridade, para as coisas serem mais agilizadas. E aí foi um estouro no mundo todo. E no Brasil, nós tivemos a legislação federal em junho do ano passado. E hoje, o porquê a semana de conscientização do uso do cordão de girassol. Eu falo que o cordão de girassol, ele pede muito respeito e empatia, e muitas pessoas não sabem o significado do cordão de girassol, que são para detectar as pessoas com deficiências ocultas, com doenças ocultas. Então, o meu intuito é fazer uma semana realmente de conscientização, porque eu estava esses últimos dias em uma roda de umas 12 pessoas, e nós estávamos falando sobre o cordão de girassol. E, Paulo, 7 pessoas não sabiam sobre o cordão de girassol, o que significava. Então, assim, como é um cordão para pedir respeito e empatia, todas as pessoas devem saber. Tanto as pessoas que estão num atendimento privado, público, as pessoas têm que saber para que serve o cordão. Então, é uma semana que eu quero sair na rua, eu quero levar o cordão do autismo, levar o cordão de girassol e informar para todas as pessoas. Em relação à dignidade menstrual, eu já tinha pedido estudos no final do ano passado para a gente saber a estatística de pessoas aqui, de meninas e mulheres com vulnerabilidade social que não conseguem comprar os seus absorventes. Às vezes a gente fala assim, ai, nossa, dignidade menstrual, que pauta que é essa? Não existe. Nós temos aqui no nosso município meninas e mulheres que não têm condições, que faltam das aulas porque estão nos seus períodos menstruais. Então, já estava levantado isso daqui no nosso município, porém, o Congresso Nacional foi aprovado e hoje aqui no nosso município nós participamos do programa que você vai ter 56 absorventes durante um mês para você, na farmácia popular, para você aí conter essa sua necessidade. Vereadora Cláudia, eu tinha te perguntado a respeito do desconto. É uma proposta antiga, já acho que não sei, 2000 Antiga, Paulo, você me pegou de surpresa agora. Retrasado, faz muito tempo. Eu lembro que você veio no programa e falou a respeito desse pedido. Sim, salvo engano, foi em 2022, e eu pesquisei e vi que o município já tinha uma lei municipal que tinha essa questão de adotar uma área verde, adotar uma praça, e aí eu fiz um requerimento para que o município estudasse uma forma, até a questão do desconto, né, pessoa física, 20% de desconto no IPTU, ou uma empresa, 30%, por quê? Teve até um período onde a gente recebia bastante reclamação de praças, né, Mato Alto, praça em lugares
onde poderia ser utilizada ali por famílias e totalmente descuidadas. Então, seria uma forma de incentivar a população, os moradores ali, a adotar aquele espaço, porque ela vai ter um gasto, nada mais justo. Seria uma manutenção que a administração teria que fazer, a população está fazendo, vai ter gasto com jardineiro, com equipamento, então nada mais justo. A população, 1, 2 ou 3 moradores se juntava, adotava aquela praça e aí teria um desconto, que eu vejo justo, do IPTU. Ou uma grande empresa. Você citou até um canteiro lá na... Você citou uma rua... no Comandante Salgado. Comandante Salgado, um canteiro lindo. Então, pode ser uma praça, um canteiro. Então, fizemos essa proposta e até vamos, esse ano, novamente conversar com o prefeito. Na época, quando a gente fez o requerimento, nós conversamos com o secretário de Finanças, se haveria algum entrave, algum empecilho. Segundo ele, não. Mas eu acho que é uma proposta bacana de... Eu estou fazendo um proposital de relembrar algumas matérias de vocês que eu reputo de relevância, né? Como o caso da Marcela. Marcela, uns tempos atrás, ela tinha pedido um melhor relacionamento humano para o hospital, para a Santa Casa de Misericórdia de Batatais. Como você tem sentido atualmente? Melhorou esse relacionamento? Quais são as informações recebidas, Marcelo? Sim, eles agora, a prefeitura está também investindo mais na Santa Casa. E aqui em Batatais, com todas as minhas pesquisas, eu vi que nós não temos tantas doulas. Porém, como o hospital atende toda a região, o meu pedido era que entrassem doulas e a mãe pudesse ter esse tipo de acompanhamento mais humanizado. Você está pedindo uma coisa como vereadora, que eu acho que é uma necessidade para o nosso país nos dias de hoje. Que a delegacia nossa aqui de polícia crie um setor especializado para lidar com os crimes cibernéticos. Acho que o Brasil inteiro está precisando disso. Você acha viável que ocorra? Olha, eu fiz esse requerimento, mas eu me proponho a conversar pessoalmente com o nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Guilherme Derrite. Eu oficiei primeiro para depois ter uma conversa pessoalmente com ele. Nós estamos vendo muito, Paulo, que a internet é uma terra sem lei. Não é de ninguém. Você pode se expor e expor outras pessoas como se nada acontecesse. Terra de ninguém, né? Terra de ninguém. E é crime. Hoje nós temos a legislação da Carolina Dickmann, que é crime. Você não pode violar dessa maneira e falar e difamar a imagem de uma outra pessoa. O porquê? Qual o intuito deste requerimento? Aqui em Batatais, no mundo inteiro, nós vemos, não só no Brasil, que existem milhares de adolescentes e jovens que já se suicidaram por exposição nas redes sociais. Aqui em Batatais... famoso, né, da Choquei lá. Sim, vários casos famosos, né? Terrível, né? Terrível. E aqui em Batatais nós já tivemos também muitos, principalmente no Twitter. Então, qual é o meu intuito com este requerimento? É a gente conscientizar os jovens que eles não podem sair colocando o que quer do outro. Eu, por exemplo, já fui retalhada milhares de vezes na internet. Porém, Paulo, eu recebo e enfrento de uma maneira. Isso me deixa mais forte, a cada dia mais confiante de quem eu realmente sou. Mas aquele jovem, aquele adolescente, a Cláudia, cada um enfrenta de uma maneira. Então, acho que a gente deve ter muito cuidado. Aqui em Batatais eu já recebi várias reclamações, principalmente vinda do Twitter, de mães me ligando, e a gente não tem um setor especializado na nossa delegacia de crimes cibernéticos. Então, a gente, se precisar fazer ir lá e vou fazer um boletim de ocorrência, quero que pesquisem, porque hoje, Paulo, é o seguinte, se você retalha alguém na rede social, se você entrar, você consegue o IP do computador, o nome, é como se você estivesse colocando, você pega o documento da pessoa, de quem Tudo é possível fez. rastrear, né? É só rastrear, e a gente não tem isso em Batatais. E você, veja bem, a sua preocupação é tão grande, a minha é muito maior. Porque você está preocupada com a nossa cidade, que é um dever seu, e eu, como jornalista, estou preocupado com o nosso país, que a nossa diplomacia internacional está na base do TikTok. E é um desastre atrás do outro. Cada vez que um presidente, um ministro, alguém abre a boca,
entendeu? Uma É catástrofe. um terrível conflito internacional. Um Tá conflito, difícil. A internet é um advento que foi criado, que Deus permitiu ao homem que desenvolvesse para aproximar Exatamente. a humanidade, Tá destruindo. está servindo como uma arma letal. Uma arma letal, Paulo, e às vezes você fala uma determinada coisa e hoje você pode cortar para dar duplo sentido, Então você retalha a vida de uma pessoa na internet. Então, assim, eu quero isso para que as pessoas, nossos jovens, saibam que isso é crime, que isso não deve ser feito com o ser humano. A gente está aqui no virtual, mas nós somos seres humanos e a gente merece, todas as pessoas merecem respeito. E muita gente tem usado desse artifício, né, Paulo? De pega o vídeo na íntegra e corta só aquela parte que interessa, para né? retalhar o outro. E aí, Eu comentava com vocês antes do intervalo sobre as câmeras. Já estão sendo instalados, pelo menos tem projetos de instalação com rapidez aí, principalmente nas escolas e nos pontos estratégicos, entradas de cidades e assim por diante. Porque até nos dias de hoje, continua a depredação dos próprios públicos, principalmente nas praças. Olha, Paulo, quando eu tive a oportunidade de estar em outubro, em um mês, representando ali no lugar de um vereador, foi um dos meus primeiros requerimentos. Porque quando o prefeito foi eleito, no primeiro ano de mandato, eu levei ele até uma cidade, porque eu não parei de trabalhar, continuei nos meus contatos, e eu levei ele numa cidade para a gente ver como funcionava câmeras de monitoramento em toda a cidade. Isso seria um sonho aqui para o nosso município. Esse ano eu fiz novamente, porque eu quero saber como é que está, quais os estudos, se já foram feitos estudos para a gente poder ter, de fato, câmeras de vigilância aqui na nossa cidade, nas entradas e saídas, prédios públicos e também nas principais vias. Nós tivemos, nesses 4 anos, Paulo, 2 situações aqui no nosso município que nós precisávamos muito de uma câmera de segurança. Aquela evoluída, que você coloca a câmera, já vê a placa com aquele sistema, eu não sei o nome do sistema, que você identifica a placa, você já sabe o proprietário do carro e já puxa tudo o que tem sobre relacionado ao proprietário e ao veículo. Então, eu acredito muito que o prefeito, ele gostou da ideia, é um sonho dele também, e eu acho que nós estamos aí em breve para ter monitoramento na nossa cidade toda. Eu vou chamá-la de Capitã Cláudia, viu, Marcela? Porque você está acostumada com a disciplina militar e os munícipes já começaram a reclamar aí de algumas discussões desajustadas, de ordem pessoal, intitulou até como briguinha de comadre, etc. e tal. Não dá para instituir na Câmara Municipal de Batatais, que já faz tempo já que isso acontece, desde a minha época, um código de ética, assim, estilo regime militar, não? Sim. Você não, é fã porque do regime. disciplina é muito bom em todos os importante na vida de espaços. todos nós, né? Tudo. A disciplina é maravilhosa. Eu sou completamente favorável às escolas cívico-militares que têm a disciplina ali com os alunos. Eu, mais do que ninguém, sou favorável à disciplina em todos os ambientes, Lá no né, Paulo? passado prenderam até o nosso ex-presidente por indisciplina no Exército. Então, eu acho que a disciplina militar, ela tem que existir até dentro da política também. A disciplina é importante. E foi algo que eu estranhei muito, sabe, Paulo, quando eu saía da minha vida militar e ingressei na política. É uma dificuldade conviver, né? Foi uma barreira, uma dificuldade, porque você que tem muitos amigos, que eu sei que você tem muitos amigos na instituição policial militar, você sabe como que a questão da disciplina, a ética, tudo isso é muito trabalhado de uma forma muito forte. Você falou o Código de Ética, e nós já estamos trabalhando nesse projeto. Falou-se muito desse Código de Ética há um tempo atrás, mas, na verdade, eu vejo que foi falado, mas ninguém fez a proposição, né? Não adianta, assim, na minha visão, não adianta só falar, né? Precisa realmente que haja uma ação, né? Senão a gente fica pedindo, pede Código de Ética, mas não se coloca aquilo para discutir na Câmara. Então, se a gente quer mudar, instituir um Código de Ética, o Código de Ética ele vem lá com toda o regramento ali de atuação dos vereadores dentro da Câmara. A gente tem que entender que uma pessoa que tem uma vida pública, a nossa vida
fora também, a gente precisa pautar aí numa postura, porque isso vai refletir também dentro da política. E o Código de Ética, Paulo, ele faz a previsão até de uma comissão, né, composta aí por vereadores, onde vai analisar a situação, a denúncia que chega. Então, nós estamos, sim, eu acho que é importante, eu acho que isso já passou uma vez na Câmara e não foi aprovada, não teve adesão de outros vereadores, salvo engano, já foi, mas nós vamos tentar esse ano instituir. É interessante porque quando fala assim disciplina militar, código de ética, coisa e tal, nós estamos lidando, nós não estamos invadindo, entendeu, a individualidade, tá certo? Que todos nós temos. Não, pelo contrário, nós estamos exigindo respeito pelo seu semelhante, que é diferente. O código de ética existe para essa finalidade. Não ferir, quando você fere a ética, você está ferindo o quê? É porque você desrespeitou a instituição, você desrespeitou a pessoa que está lá, você entrou na vida pessoal, você fez ofensas de ordem pessoal. Tudo isso aí, um código de ética tem que existir para punir, inclusive, e até perder o mandato se for preciso, sim, dependendo da gravidade da agressão. É preciso que a população saiba e entenda que nós temos a prerrogativa no uso da palavra, né, de fazermos denúncias, de fazermos críticas a um serviço prestado pela administração. Nós temos essa prerrogativa de realmente nós somos a voz ali da população, de levar para a Câmara um assunto que tenha sido trazido pela população, onde nós vamos ali cobrar, reclamar e até denunciar. É importante que a população saiba que nós temos essa prerrogativa. Obviamente que tudo precisa ter, como você falou, né, na questão pessoal, que foge da nossa, eu entendo que fuja da nossa responsabilidade, da nossa missão prevista em lei da atividade do vereador, né? Cobrar, fiscalizar. Perfeito. Marcela, vocês que pode falar. Sobre ética e respeito, eu acredito que nós devemos ter na vida. E, para mim, Paulo, a tribuna ela é sagrada para discutir novas ideias, novos projetos, para melhorar a cidade. Essa não é a minha maneira de trabalhar lá na Câmara. Eu gosto de toda a palavra livre, nós temos a palavra livre, e na palavra livre nós temos a imunidade parlamentar. Porém, eu trabalho de uma outra maneira. Eu gosto de sempre deixar a população atualizada dos meus trabalhos, do trabalho que o Executivo vem fazendo e principalmente das ações que a gente participa. A gente já tem esse código de ética, mas eu acredito que seria, assim, para punir, ok, uma pessoa que passa do respeito e passa do limite na tribuna. Eu acredito que o nosso já tem, não tem, Cláudia? Ele já não tem ali a punição? Ele não tem uma punição de uma forma clara, assim. O Código de Ética, ele vem previsto até assim, dependendo da falta, é uma suspensão de 15 dias da atuação. O Código de Ética, ele existe realmente para regulamentar o equívoco principalmente dos políticos, confundirem liberdade de expressão com liberdade de agressão. Sim, exatamente. Sim. É essa que é a questão. E no Código de Ética, ele vem uma punição mais explícita, assim, exemplo, que eu acabei de falar agora, que você fica suspenso da tua atividade legislativa, que na próxima sessão você fica proibido de fazer o uso da palavra, e aí dependendo... Não existe radicalismo. Não, vai depender da falta que for julgada ali pela comissão que você cometeu, mas também a Marcela tocou no assunto, né, da palavra livre. Eu acho também que as pessoas precisam respeitar e entender a nossa liberdade de usar a palavra livre, Paulo, para discutir os problemas que cada vereador acha pertinente. Óbvio que a gente procura ter um equilíbrio. A gente fala dos problemas de ordem municipal, somos representantes da população, mas nós somos livres também para, de repente, fazer porque ali é o espaço onde nós estamos falando de política. Então, se eu tenho vontade de falar, por exemplo, de algo de âmbito nacional, que eu acho que é um assunto pertinente, que eu acho que é um assunto que vai nos afetar na nossa vida aqui no município, porque nós não estamos vivendo dentro de uma bolha, um problema de ordem nacional muitas vezes vai refletir no município. Eu acho que nós somos livres, sim, para falar, porque às vezes eu ouço críticas. Toco num assunto de ordem na política nacional, e aí, quando é conveniente, é aquela questão da conveniência, né? Quando é conveniente, aí fala...
Não, mas não tem que estar discutindo sobre assunto de âmbito nacional. Espera aí. O vereador é livre para ele escolher que tipo de assunto ele quer, que tipo de tema ele quer abordar. Então, essa questão da conveniência, quando é o governo que me convém, está tudo bem descer a lenha. Ah, mas agora está no governo que me convém, então essa fala aí não cabe, não tem que entrar nesse assunto. Eu acho que não. Nós somos livres para falarmos do assunto que nós entendemos ser de importância. Marcela, vereadora Marcela Gaspar, o prefeito já deu ordem de serviço já para o início das obras da Ayrton Senna. Isso, essa é uma obra muito esperada por toda a população, principalmente pelos moradores ali em volta daquela avenida. Foi ontem um dia muito lindo e especial, tinha moradores lá muito felizes, tinha moradores que não estavam nem acreditando, falavam, é verdade mesmo. É uma obra que vai ter um investimento de quase 18 milhões de reais, 18 milhões. Uma obra que estava inacabada e todo mundo esperando, porque ali a gente não tinha segurança nenhuma, a gente não tem, né? Muito perigoso, iluminação. Então aqueles 28 que o Juninho pegou, mais da metade vai praticamente. Exatamente, dos 28 milhões, quase 18 do Finisa vai para essa obra, que terá iluminação pública, calçamento, via duplicada, ciclovia, que foi uma coisa que eu pedi tanto, Paulo, tanto para os ciclistas da nossa cidade, que passam muito por ali, e também para os trabalhadores que vão de bicicleta trabalhar, e é muito perigoso. Foi muito bonito, porque o prefeito lá estava com um requerimento na mão de 2009, onde ele pedia ao prefeito municipal para ter duplicação, para ter iluminação ali naquela via por conta dos perigos. E isso faz 15 anos. E em 15 anos que a via continua do mesmo jeito, nós tivemos 3 vidas perdidas ali naquela via. Então, é um olhar muito carinhoso do nosso prefeito municipal, do nosso vice-prefeito, que eu falo que ele é o nosso vice-perfeito, porque eu falo que é a dupla perfeita. Eles estão, a gente não pode deixar de reconhecer que estão fazendo um belíssimo trabalho, olhando para todas as áreas da nossa cidade. Agora sim, nós teremos mobilidade urbana, segurança ali naquela via. Eu até comentei com os 2 secretários que estiveram aqui que ainda bem Batatais tem um prefeito e vice que andam juntos, governam juntos, porque na maioria das cidades da região onde eu transito e muito, né, passa as eleições, daí 6 meses os 2 estão rompidos, o vice já quer ser prefeito, e esse ano então a maioria aí da cidade da região, o prefeito não bica com o vice de jeito nenhum e vice-versa, né? Então, ainda bem que aqui em Batatais as coisas estão acontecendo, tocando um piano aí a 4 mãos. Cláudia, você não está sendo colocado já o ar-condicionado no Teatro Municipal? Paulo, fizemos um requerimento, conversei com o prefeito, já sinalizou positivo, processo até de licitação já começou, porque realmente muitas reclamações a respeito do calor dentro do teatro. E falei até isso na sessão, a gente fala tanto de incentivo aí à cultura, à arte, mas a gente precisa promover no espaço onde a arte, onde a cultura acontece, um ambiente agradável para que a população possa ser um incentivo para a população comparecer. E também trazer artistas, né? Não só prestigiar os artistas que a gente tem no município, mas trazer artistas de outra região. O espaço lá, o teatro, é muito elogiado pelos artistas de toda a região, como sendo um excelente teatro na parte da acústica, mas a questão do calor. Tivemos aí algumas apresentações no final do ano. Pessoas passaram mal, né? Porque as portas laterais são fechadas, não tem nenhum sistema de ventilação. E isso não é de agora, não. Já há anos que não tem esse sistema de ventilação. E aí, quando tem a apresentação, fecha as portas laterais. Teve gente que passou mal por conta do calor. E conversei pessoalmente com o prefeito, sinalizou positivo. Então, esperamos aí que em breve o teatro já tenha esse ar-condicionado instalado. Perfeito. Vocês vão concorrer novamente ao Legislativo Batataense, Marcela e Cláudia? Quer começar Você respondendo? pode responder, eu deixo as mais velhas. Paulo. Gentil, né? Muito gentil. O Paulo, nós estamos num trabalho forte para incentivar, trazer mais mulheres para a política. Falei logo no início do programa, presidente, estou com uma equipe aí. Você está na presidência do PL Mulher. Na presidência do PL Mulher. Como é que está
a filiação desse PL Mulher. Vocês acreditam que vão ter mais, realmente, mulheres disputando essa eleição? Eu espero, e nós estamos trabalhando para isso. Nós temos um diretório, instituímos, já foi aprovado o PL Mulher, o diretório do PL Mulher aqui em Batatais. Esse é um trabalho que está sendo feito no Brasil todo. O nosso diretório, eu, Lúcia Tofetti, vice-presidente, Tatiana Marchiori, Viviana Duarte, Mariana Gachê e a Camila Mazo. Nós estamos trabalhando para aumentar o número de filiadas. Existem muitas mulheres que compactuam dos nossos mesmos ideais, dos nossos mesmos valores conservadores, mas ela ainda precisa, às vezes elas acham, fica com receio de se filiar, achando que quando ela se filia, ela vai ter alguma missão específica no partido. Então, as mulheres que estão nos assistindo, se vocês compactuam dos nossos mesmos valores, ideais, venha-se, junte-se a nós, ao PL. A filiação não te coloca nenhuma incumbência de trabalho. A filiação, ela serve para fortalecer o partido. E nós temos feito um trabalho forte, Paulo, para trazer mulheres para a Câmara. Nós estamos com esse objetivo de aumentar o número de vereadores. Nós, Batatais, é uma das cidades com maior número de vereadoras na Câmara. Ainda é minoria, mas dentro da região tem cidades aí que nem tem vereadoras. Não, a nossa Câmara da região é a maior. Nós temos hoje 5 e nós estamos trabalhando aí para trazer a mulherada. Mulherada é capaz, competente, só precisa realmente entender essa força, essa capacidade que elas têm, acreditar no potencial delas. E nós estamos fazendo um trabalho. Mas de preferência concorrer com os homens, não com vocês, né? Concorrendo com todos, Paulo. A gente só precisa, Paulo, não ficar presa a cumprimento de cota. A gente não quer mulheres, a gente não quer candidatos para cumprir a cota que tem no partido. A gente quer mulheres que realmente estejam dispostas a entrar na vida política, a atuarem. A mulher faz acontecer no ambiente onde ela está, seja em qualquer ambiente. A gente quer que essas mulheres que já fazem acontecer, venham fazer acontecer na política do nosso município. Olha, eu ainda acho que nós deveríamos aí reivindicar para um projeto de resolução para os partidos ser 50-50%. 50% homem, 50% mulher. Nada disso, 5 mulheres e mais homens. Mais 30, mais 30% de mulher. Não, eu acho ainda que tinha que ser... Ainda continua uma legislação machista, vocês não acham? Exatamente, o Paulo, deveria ser igual, porque assim, as mulheres iam ter um pouco mais de interesse, talvez, nossa, olha, não é só aquela cota de mulher. E aí isso vem também ao encontro de um projeto de lei que eu estava estudando, porque eu acho que isso vem desde a nossa educação básica. Por que as mulheres hoje não querem participar da política? Porque todo mundo acha política chato. Política é chato. Ai, não vou. Política não é chata. As pessoas têm a dificuldade de compreender que política é transformadora de vidas. A gente transforma vidas e afeta positivamente na vida daquelas pessoas que mais precisam. E volto a dizer que mulher, ela tem aquele olhar mais carinhoso, olhar mais sensível. A mulher, ela trabalha com a razão e com a emoção. Então, nós precisamos de mais mulheres. O projeto na Câmara que eu queria fazer era Câmara Mirim, vereadores Mirim. Então, eu pesquisei e falei, eu vou fazer esse projeto, porque a gente precisa inserir as nossas crianças, porque se a gente começar lá do pequenininho, eles vão começar a entender e não vai ser uma coisa tão fora da realidade, Paulo. Porque hoje, a gente, em várias pesquisas que eu já vi, você entra numa escola e pergunta se alguma daquelas crianças querem ter um cargo eletivo. Eu estava comentando com as duas vereadoras no bloco anterior, que as mulheres, né, deveriam participar mais e que ainda a legislação é machista, porque determina só 30% e tal, e deveria ser 50%, igual você falou, Marcela. Mas acontece que a legislação é machista pelo medo, porque mais de 50% do eleitorado do país hoje é feminino. É simples assim. Sim, Paulo, e voltando a dizer, né, dos cargos eletivos, que as crianças e os nossos jovens hoje, eles não têm o interesse de ter cargos eletivos. Por isso que eu falo aquela frase que você gosta, que com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. Porque
as crianças não têm referência e as meninas não têm referências de mulheres em espaços de E nem poder. os meninos também, porque eles não são preparados, os partidos políticos não buscam o jovem. Tem muito jovem talentoso aí, brilhante. E hoje é uma moçada que todo mundo fala, não entende nada. Pelo contrário, a geração de jovens está vindo para mudar a humanidade. Exatamente. Eles são muito evoluídos. A burrice é dos mais antigos, não perceberem que já tiveram a mesma volúpia lá no passado e respeitar esses jovens e dar a eles a orientação necessária que eles precisam para trilhar numa vida política. Isso, e essa é a nossa esperança. E só para concluir do projeto da Câmara Mirim, eu fui pesquisar, Paulo, já havia um projeto de 2009 de Câmara Mirim, só que parece que ele não foi, então eu estou terminando ali a resolução para aproximar os jovens da nossa cidade, para mostrar que a Câmara Municipal é a casa do povo, que vocês podem estar lá o momento que vocês quiserem assistindo sessão, ou seja, para ir lá tomar um cafezinho com o seu vereador, inclusive já convido aqui todas as pessoas para irem na Câmara, para conhecer, para ficar com essa intimidade, com essa conexão de que vocês podem estar lá a todo momento. E se a gente começar isso desde o pequenininho, daqui a pouco, Cláudia, a gente não vai ter essa dificuldade de encontrar mulheres que queiram realmente participar efetivamente da política do nosso município. Perfeito. Paulo, jovem tem, você falou do jovem, a gente vê a participação cada vez maior do jovem, o PL hoje tem, em âmbito nacional, o PL Jovem também, que nós vamos trabalhar para trazer também o PL Jovem, esses jovens que estão aí começando a se engajar na política, para fortalecer também o PL Jovem na nossa cidade. Eu vou dar uma opinião diferente do que foi falado aqui, Marcelo comentou, na opinião que deveria ser 50% para homens e 50% para mulheres. Na verdade, Paulo, a gente não está conseguindo nem os 30% para mulheres, a gente não está conseguindo. Então, não vai adiantar a gente mudar 50% de homens e mulheres, porque vai dificultar mais ainda para a gente conseguir Mas mulheres. não ter como imposição dos 30%. Mas na verdade não é mudar. Na minha Exatamente, opinião, ó. não tinha que ter diferença de porcentagem. A Polícia Militar hoje, a Academia do Barro Branco, ela abre 200 vagas, independente se são homens ou se mulheres. Até um tempo atrás eram 200 vagas masculina e 50 feminino. Eu acho que não deveria ter essa distinção de homem e mulher. É aberto para quem tiver a coragem de se candidatar e trabalhar na sua política local. Então, eu sou contra essa divisão. Homens ou mulheres são livres, quem quiser. Sim, mas pensando, olhando por uma outra vertente, tendo essa porcentagem de 30% de ter mulher, querendo ou não, é um incentivo para as mulheres participarem. Porque se imagina se não tivesse os 30%. Nenhuma Mas mulher ainda seria difícil. Não, ainda assim é difícil, mas a gente está dizendo futuramente, para estereotipar esse machismo, colocar os 50% e 50% dos dois. Por quê? Tá, agora, Cláudia, nós estamos vivendo em um momento de transição. Eu acredito que essa é uma transição das mulheres, está assim, ó, mulheres na política, mulheres na política. Olha, eu acredito que Futuramente, futuramente... machismo, mas não tem nada, nenhuma proibição para a gente ter esses, e nem os 30% nós estamos conseguindo. Então, eu acho... Então tá, agora vou fazer uma colocação para vocês. A gente conversa muito pelo hábito, até por força de circunstância da profissão que exerce, no jornalismo. Muita gente que eu converso está apostando mais numa outra grande renovação da nossa Câmara Municipal nas próximas eleições. Mas, na realidade, o que eu tenho visto não é nós jovens. A renovação que eles falam é a volta de muitos antigos que foram lá anos e anos lá atrás. Vamos supor, igual o Paulo Covas candidatar de novo? Jamais. Então, o que eu estou vendo, ou então o continuismo daqueles que já são há muito tempo. Eu não estou vendo proposta ultimamente, nos últimos meses, de proposta de renovação de candidatos novos, né, para ter uma renovação da Câmara Municipal. Mas aí, Paulo, o político entra lá como? Ele entra através do voto popular, não é isso? Então, eu acho que também a gente precisa fazer um trabalho de conscientização da população, porque a gente vê muita gente reclamando, então sempre os mesmos, estão sempre os mesmos. Eles entraram lá porque eles receberam um voto. Então, não adianta a gente falar aquele político é corrupto, porque esse político é corrupto, tem alguém que foi corruptível.
Teve alguém... Então, a gente vê muito assim, vamos mudar, mas aí quando chega na época da eleição, vai lá o cidadão, o eleitor, e vende seu voto a troco de R$100, ele troca o seu voto a troco de um cargo dentro da prefeitura. Então, não adianta acusar também o político de corrupto, mas a população, na hora de votar, ela também pedir algo em troca do voto, entendeu? Então, eu acho que também a população tem que acordar. O site da Câmara hoje está lá disponível para ver todo o trabalho do vereador. Câmara vamos lá, como é que é o site da Câmara mesmo? É Câmara Batatais. câmarabatatais.sp.gov.br. Então... O Câmara Batatais tudo junto, pro pessoal. .sp.gov.br. Aproveitar a audiência do programa que é grande. Lá estão todas as matérias de todas vocês. Todas as matérias. Então, eu quero ver o que o vereador que eu elegi fez. Vai lá e vê toda a matéria que ele fez. Perfeito. Marcela, eu sempre uso aqui o chavão: contra a força do trabalho não existe argumento. Vocês acreditam, ambas, que o trabalho que vocês desenvolveram como vereador, você está com pouco tempo aí que assumiu, mas já fez um trabalho aí que já está realçando. Vocês que acreditam que através desse trabalho credenciou vocês, ambas, a retornarem à Câmara Municipal? Vai responder... Paulo, eu acho que o objetivo é... É uma pergunta delicada, de autoavaliação. De autoavaliação. Eu penso assim, que nós nunca conseguimos agradar a todos, né? Perfeito, somente Deus, ninguém mais na Terra é perfeito além dele. Então, eu penso que eu tenho a minha consciência tranquila, que eu dei o meu melhor. Eu sempre falo isso, porque a gente nunca sabe, a gente nunca agrada todo mundo e, de repente, alguém vai achar que eu poderia ter feito melhor, né? Obviamente. Mas eu tenho a tranquilidade de falar que eu dei o meu melhor. Então, eu fiz o que eu achei que seria uma obrigação, um dever meu fazer nesse mandato. Se agradou a todo mundo, acredito que não, vai ter gente que não gostou, mas eu acho que a gente tem que trabalhar sempre pensando no mandato que você está ali na sua legislatura. Não dá para fazer algo pensando... Eu sei que a maioria dos políticos, Paulo, sempre trabalha pensando na reeleição, né? Sempre trabalha. Eu vou fazer para na próxima eu entrar novamente. Eu acho que não dá para mudar, porque eu creio que esse seja o pensamento do político, mas eu posso te garantir, porque eu não me considero política, né? Estou como vereadora, não sou, venho de um universo completamente diferente, primeiro mandato. Eu posso falar por mim, eu procurei dar o meu melhor, ser acessível, fazer aquilo que eu me propus a fazer na época da campanha. E você, Marcelo? Paulo, faço coro com a Cláudia, tive pouco tempo, mas esse tempo que eu tive, imagina, não dá para pensar em reeleição. Trabalhando, estudando, aprendendo, me encontrei. Acredito que isso seja propósito. Eu sempre falo, é propósito divino, porque você se dar para o outro, você estar aberta a críticas, você dar a cara para bater, você servir a população, é um propósito. E é um propósito muito gratificante. Então, tudo o que eu pude de trabalho, eu enfiei a minha cara, tenho certeza que dei o meu melhor, vou continuar dando. Então, agora tem um período de gestação ainda para fazer bons trabalhos, bons serviços, para se credenciar ainda mais, né? Exatamente. Ainda Deixa eu perguntar, eu não posso deixar vocês irem, nós estamos no final do programa. Não sei se Paulo Tolentino pode me dar mais 2 minutos aí. Quais os pesos pesados do PP, do seu partido, que vão concorrer, que você acredita que são peso pesado mesmo, adversários hoje no seu partido, na Câmara, que vão concorrer à reeleição? Olha, Paulo, eu na verdade, eu estou falando de coração, eu não estou muito ainda nesse assunto de partido, não estou. O meu tempo ali é diferente do tempo dos outros vereadores, então eu não estou focada, quem vai ser o candidato do meu partido, quem é forte no meu partido, eu não estou preocupada com isso nesse momento, eu estou preocupada em realizar ainda, em ter um tempinho, porque a gente tem até junho para conseguir concretizar alguns trabalhos
trabalhos, porque depois a gente não vai poder entregar mais. Então, eu estou, Paulo, faz muito tempo, desde antes de estar na Câmara, eu estou esperando os resultados dos meus trabalhos em Brasília, em São Paulo. Eu estou lutando aí atrás de, vamos ter uma super novidade no esporte aqui na nossa cidade, dando visibilidade para o nosso ciclismo. Então, assim, eu estou nessa correria que eu não tive os 4 anos. Cláudia, ela deu uma saída legal pela lateral. Eu né? não estou dando saída. Mas porque você vai concorrer dentro do próprio partido, tem os pesos pesados do partido. Então, Paulo, eu não sei. Eu poderia igual falar, eu não pelo sei. menos uns 4, 5 que você vai concorrer dentro Mas da então, coligação. eu não sei nem se eu vou concorrer. Eu não quero falar assim, olha, eu sou candidata a vereadora, ou Tudo eu não bem. vou ser tá numa candidata fase a ainda de vereadora. transição, Porque ainda, né? além dessa Na fase janela. de janela de transição, eu quero entregar tudo o que eu me propus a fazer. Então, vamos trabalhar. O meu intuito agora é trabalhar para Perfeito. que possa ter essa oportunidade. Cláudia, mesma Ô, coisa. Paulo, você sabe por que também que eu não vou citar favorito? Porque eu não penso muito nessa questão do favorito, porque a gente viu que na eleição passada tiveram muitos nomes que eram os favoritos e que acabaram não entrando. E muito nome novo e que talvez fosse improvável e que entrou. Nós estamos realmente nesse período de janela e agora está um período muito de transição, então onde não está ainda completamente definido. Então, às vezes, quando você cita um nome, parece que você já está dando aquele favoritismo para aquela pessoa e eu acho que ainda está muito precoce. Acho que agora é um período de conversas, de mudança de partido, então eu acho que ainda é cedo para falar em favoritismo. Cláudia e Marcelo, eu faço votos, as duas sejam bem sucedidas e oxalá vocês não sejam vítimas das determinações de cima para baixo, entendeu? Principalmente as determinações partidárias que queiram determinar e direcionar as coligações, posições partidárias políticas, porque o mandato é seu, ele é do partido, mas você tem que responder. E aqui no interior, ainda o cidadão, eu quero crer que não vai entrar nessa polarização nacional, vai continuar votando no cidadão e na cidadã que presta serviços ao município. Porque quem vai governar e vai administrar Batatais não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o Tarcísio, não é o Márcio França, não é ninguém. São o prefeito eleito e os vereadores que estarão lá atuando no Legislativo. Muito Sem obrigado dúvida. pela participação, viu, Marcelo? A gente que agradece, Paulo, é sempre uma alegria, como eu já disse, estar aqui, você sempre dando voz para as mulheres. Paulo, muito obrigada. E também colocando o cenário político, uma discussão tão importante, aí na casa de todas as pessoas. Capitã Cláudia. Paulo, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente conversar aqui sobre o nosso trabalho, aproveitar e falar que agora, a partir das 15, estaremos lá, eu, presidente do PL, vereador Abdenor, lá no Empório, fazendo a tarde de filiação, os interessados em se juntar ao nosso partido, agora às 15 horas no Empório.